Bom dia! E aí? Ó, o Lucas apareceu. Bom dia, Wagner. Tamires, Emily, Lucas, Wesley, Stephanie, Kelly, Wagner, Jennifer. Wagner foi o primeiro a entrar na sala. Vai ganhar um ponto hoje. Bom dia, Gustavo. Eita, beleza? É nóis. Coloquei pra vocês lá o material de leitura. Vocês viram? Pelo menos viram o material? Oi, Samara. Viram? Sim? Digam sim aí pra mim, por favor. Ninguém diz nada. Beleza, show de bola. Então, esse material é o que eu vou colocar sempre para vocês, já tinha comentado, né? Na primeira etapa nossa, que a gente tinha tipo um mês assim, de aula, aí o material era bem mais extenso, assim, tinha tipo umas 100 páginas mais ou menos. Só que agora eu sei que você tem, além da minha disciplina, outras disciplinas também, outras atividades, então vai ser um material meio que depois, assim, meio que resumido da coisa, né? Então a gente tenta deixar as coisas um pouco mais claras durante nossas aulas, mas vai estar lá sempre o material para vocês de apoio. Eu não lembro quantas aulas eu coloquei lá já, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que coloquei, tipo, essa aula é a aula da manhã só. Eu vou fazendo assim, conforme demanda, porque também o tempo é corridinho para nós. Espero que vocês leiam. Quando vocês leem, a coisa fica mais dinâmica durante a aula, né? Mas, enfim, também entendo que vocês têm os compromissos de vocês, ainda que, né, se tiver um tempo um pouco maior entre a última aula e essa de hoje. A Bárbara tinha me perguntado semana passada sobre a estação. Eu ainda não consegui uma resposta. Não sei se a Bárbara tem ou não. Não, acho que não. Mas eu ainda não consegui uma resposta explicando por que a PM decidiu usar lá. Estamos correndo atrás disso ainda, né? Vamos tentar que até a última aula desse nosso primeiro módulo eu consiga essa resposta. Mas eu ainda imagino que seja, né, pela disponibilidade do prédio, vamos colocar assim, e aí vai lá, alguém tem que ocupar, e a PM decidiu ocupar o espaço. Eu imagino que seja isso. Muito bem. Acabei de colocar uma atividade para vocês também lá no Google Classroom, né, que trata sobre o tombamento. Então é um texto bem pequenininho, de 2,5 páginas, mais ou menos, dá até menos que isso. E aí algumas perguntinhas no Google Forms. O Google Forms até agora não deu nenhum problema com nenhum aluno. Mas caso vocês não consigam acessar ele, sei lá, me avisem, por favor. Tá? Me mandem um e-mail, um WhatsApp, sei lá, me mandem alguma coisa. Só não me liguem, por favor. Mas me deixem ficar sabendo que vocês não conseguem acessar, porque eu dou um jeito de fazer alguma outra coisa. E já aproveitando o gancho, nas disciplinas anteriores, alguns alunos não conseguiram mandar o Google pelo Google Classroom, o que eu acho estranho, na verdade. Mas caso aconteça isso com vocês, me avisem também, porque se vocês mandarem por e-mail as atividades, não fica registrado, e aí eu vou ter que fazer um processo pedindo para anexar. Eu não mudo o tamanho do mundo. E como eles estão com uma demanda bem grande em relação a arrumar essas coisas online, vai ser mais complicado um pouco. Então, me avise, mas é para estar tudo ok. As nossas atividades não tem nenhum prazo, né, de término, acho que já comentei isso com vocês, mas não custa relembrá-los. Ela está disponível hoje, vai até o final do ano letivo, né, pensando nos colegas que não conseguem ter acesso nisso hoje. Mas eu peço, né, de novo, para que vocês não façam no último dia, façam um pouco antes, porque eu vou precisar corrigir tudo isso. Mas, enfim, vocês já sabem o entendimento como um todo, eu estou falando bastante enfim hoje. Muito bem. Começamos a falar sobre patrimônio cultural. Né? As nossas últimas aulas a gente falou sobre o que era patrimônio, né? A gente viu o que era acampamento, que vai auxiliar bastante nas atividades de vocês, inclusive. Falamos, nem lembro mais, não lembro, a gente falou, vamos lá passar um resumo, e aí na aula de hoje a gente vai, né, aprofundar um pouco mais a coisa. A gente vai falar sobre patrimônio cultural. Falamos sobre patrimônio histórico e patrimônio cultural. Isso é bem importante. Né? O que a gente entende como cultura? Né? O princípio de tudo. Né? Cultura, basicamente, é o que demonstra o que uma sociedade tem, né, em si. Né? É aquela coisa do valor do objeto ou um objeto de valor. Né? São coisas diferenciadas. Né? Quanto custa uma caneta e quanto custa a caneta lá que a Princesa Isabel, nem era caneta, né? A Princesa Isabel assinou lá a carta lá libertando os escravos e tal. Então tem um valor diferenciado em cada objeto. Com base nesse objeto de valor e não no valor de objeto, eu não tô aparecendo? Eita, peraí. Puta cagada. Obrigado, Tamires. Que cagada. Ainda bem que vocês me avisaram. Desculpa aí.
Como que vai ficar a gravação? Será que vai ficar só o Einstein falando, igual um retardado? Provavelmente. Tô aparecendo agora? Arrumar meu cabelo. Muito bem. Eu quase tenho vontade de pentear o cabelo antes das aulas, mas nem passa a vontade bem rápido, então vai ficar assim mesmo. Não façam bullying, por favor. Muito bem. Mas estavam me ouvindo bem, né? Agora tá. Beleza, valeu pelo balanço de cabeça. Muito bem. Voltando, né? Então, o objeto de valor, né, são aqueles artefatos que geralmente a gente consegue apreciar, né, ou pelo menos tocar é mais difícil um pouco, mas pelo menos visualizar em espaços que se propõem a preservar a cultura ou a preservar a memória daquele objeto, né, que são os museus propriamente dito. Né? A ideia de museu a gente vai ver, provavelmente bem no finalzinho da disciplina a gente fala sobre museus, está mudando um pouco o contexto de museus. Assim. A gente está, graças a todos os deuses, mudando a nossa percepção de que o museu tem que ser um objeto inerte, um objeto só de contemplação e tal, o que é muito chato, na verdade. Então, a gente está começando a pensar o museu de uma forma bem mais interativa, o que é fantástico. Tem um museu em São Paulo chamado Catavento Cultural, não é bem um museu, né? É um espaço diferenciado, que vocês entram no museu e tem um meteorito, assim, na porta de entrada do negócio. E daí tem uma plaquinha assim, pode tocar. Tipo, fantástico, cara. Incrível, né? Quem não quer mexer no meteorito, não objeto que veio do espaço? Incrível, incrível. Então essa é a percepção que está mudando um pouco a coisa. Esse negócio de deixar isoladinho e tal, tem que ficar para objetos muito peculiares, muito específicos. Em relação à questão de cultura, né, tem umas frases de impacto assim, bem fortes, assim, tem uns autores renomados aí, né? O Goethe, né, uns caras mais conceituados, assim, o que é um homem sem uma cultura, né, sem a sua cultura, né? Dizendo que a pessoa não é nada sem cultura, né? Colocando assim. E aí a percepção nesse sentido de cultura, ela é bastante ampla. Né? Então, o que forma a nossa cultura? Né? Basicamente tudo, né? Todas as características que nós não nascemos com ela. Então, nós não nascemos falando português, por exemplo. Nós, sem falar nada português. Nós não nascemos gostando de um tipo de música ou de outro. Isso passaram, para quem chegou cedo, isso escutou um mundo metálico hoje. Nós não nascemos curtindo essas coisas. Né? A questão é que nós estamos num meio e que esse meio vai nos alimentando culturalmente. Então, a tendência de que nós, nascendo no sul do Brasil, nascendo no Brasil especificamente, sermos cristãos é muito mais plausível, é muito mais alta do que se nós tivéssemos nascido no Japão, por exemplo. Dificilmente encontrar um cristão no Japão, não vai rolar. Quer dizer, vai rolar, né? Mas não assim com tanta quantidade. Da mesma forma que nós não vão ter taoístas em grande quantidade aqui no Brasil. Então são culturas diferenciadas. Nós nascemos ouvindo, graças a Deus, não sei o quê, e graças a Deus. Isso vai nos alimentando. Então a gente vai construindo essa casca ou essa estrutura, né, cultural que vai nos dizer quem nós somos de fato. Isso é muito legal porque tem um autor bem famoso, bem conceituado, chamado Stuart Hall. Esse Stuart Hall, ele tem um livro, talvez o mais famosinho dele, chamado Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Olha que título louco, né? Mas é um livro bem fininho, bem gostoso de ler. Recomendo, inclusive, acho que eu vou pôr material complementar para vocês baixem um dia que vocês não tiverem nada na vida para fazer esses leia. Ele diz que essa cultura que nós nascemos e vamos sendo alimentados aos poucos, ela transforma para nós como se fosse um sentido de orientação mesmo. Ele chama isso de bússola cultural. Quando ele fala isso, ele está criticando a pós-modernidade, porque hoje a gente acorda, a gente toma um pão, toma um café, toma um pão e passa lá em cima do pão lá uma manteiga de amendoim que veio dos Estados Unidos. A faca que a gente está passando, a manteiga de amendoim no pão, está vindo lá da China. A mesa foi construída lá na Zona Franca de Manaus. Então, tipo, é um amontoado de coisas, né, de diferentes partes do mundo que está na nossa mesa. E aí, com isso, a gente acaba sendo meio que fragmentado, assim. Então, qual que é o sentido de um retardado que nasceu em Ponta Grossa, né, na década de 80, gostar de um rock que vem lá de Londres? Não faz o menor sentido, se for ver do ponto de vista, né, de espacialização da coisa.
Eu cresci ouvindo Chitãozinho e Chororó, Leandro, esse sertanejo que vocês conhecem. Eu cresci ouvindo esses troços. Né? E eu odeio esses troços. Né? Para mim, a fragmentação cultural foi excelente, porque eu tive acesso a outros tipos de sons que me agradam muito mais. Só que isso, por um lado, para mim foi excelente, só que, pelo ponto de vista da cultura, é um pouco complicado. Te entendo, é nóis, vai. É a mesma coisa se pensar que o cara que nasceu lá em Londres vai gostar de fala mansa. É muito difícil, é muito difícil. Porque a nossa cultura não chega lá. Então nós estamos massificados com a cultura de fora e nós tendemos a gostar mais do que é de fora, que é mais importante. Eu não sigo essa lógica, eu sigo o meu gosto musical mesmo, porque eu adoro heavy metal, mas eu também gosto de música clássica. Então, às vezes, eu escuto Chopin aqui em casa, então faz parte. Então, essa fragmentação nos possibilitou ver o mundo de diversas formas e nos permite andar pelo mundo, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil. Então, é mais tranquilo para nós sairmos daqui, irmos até os Estados Unidos e ficarmos há um bom tempo. Porque nós passamos a vida inteira assistindo cinema dos caras. Nós passamos a vida inteira ouvindo a música dos caras. A gente passa a vida inteira querendo comprar roupa dos caras, a tecnologia dos caras. A gente está imerso na cultura dos caras mesmo sem estando lá. Então você chega em Nova York, aí você tem lá o PlayStation 22, tem o Xbox 4010, você tem lá as roupas da Gap, você tem, sei lá o que mais vocês querem, M&M's, você tem a Disney, né? Vocês passam a vida inteira ouvindo sobre Disney e muitas nós não fomos nem no Beto Carreiro, por exemplo. Né? São patamares diferentes, né? São. Mas, enfim. Só que vai chegar um ponto, segundo o Stuart Hall, que a gente vai estar nesse lugar, eu vou estar lá em Londres, indo no pub todas as noites, enchendo a cara de cerveja, escutando heavy metal lá todo dia, mas segundo o Hall, vai chegar um ponto que eu vou me quebrar. Assim, tipo, a minha cultura vai falar mais alta para mim. Então, vai chegar um ponto que a gente, pô, mas esse lugar não é meu. Esse lugar não pertence a mim. Né? Se eu ficar doente aqui, não tem nenhum colega que vai me ajudar. Né? Não vai ter nenhum parente para me dar um suporte. Então, eu vou me quebrar em mim mesmo. E aí, essa bússola cultural que o Stuart Hall coloca para nós, vai me direcionar de volta para o sul do Brasil, que aqui eu vou estar, né, acolhido nos braços, não sei o que e tal. Eu não sei se é verdade ou não. Mas parece que faz algum sentido para as pessoas. Porque eu conheço uma pancada de gente que já foi para a Europa, foi para as Américas, foi para a Oceania, e chega um ponto, os caras estão bem, os caras estão empregados, não vou dizer que estão ricos, mas estão tranquilos. E chega um ponto que você tipo, não, eu quero voltar. Tipo, mas para que voltar, cara? Olha o Brasil, cara. Nós temos vírus aqui, né? Nós temos um presidente complicadíssimo, por que eles querem voltar? Né? E os caras querem voltar por causa disso que o Stuart Hall coloca, com essa bússola cultural. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos fragmentar tanto que nós vamos precisar reencontrar nossas raízes. Sei lá, não sei dizer para vocês, porque eu nunca fiquei assim 10 anos fora do país para dizer alguma coisa em relação a esse sentido. Mas eu tenho meio de convicção que eu nunca vou sentir falta do mim. Sei lá, é o amor do Zé de Camargo Luciano. Eu tenho meio que percepção disso que nunca vai chegar a esse ponto. Deus queira que nunca aconteça isso. Mas o que a cultura vai colocar para nós, então? Tudo que não é inato. Então, tudo que a gente aprende. Então, a nossa língua, que mais? É o nosso tipo de vestuário, por exemplo. Né? Quando você fala alguém, tipo, esse professor retardado não tem cultura. Né? Tá errado, né? Por causa que se eu não tô com uma barba gigantesca aqui agora, por exemplo, é porque eu tenho uma cultura diferenciada dos caras que estão lá. Mais adeptos ao islamismo, por exemplo. Né? Se as meninas aqui não estão de burca, é porque elas também não estão nesse contexto. Então, isso é um traço cultural. Nossa vestimenta fala muito sobre isso. Né? Até bem pouco tempo atrás, quem tinha tatuagem, por exemplo, era marginalizado da sociedade. Um troço ridículo, um troço absurdo. Então, a gente tem essas coisas que a nossa cultura ela vai se moldando ao longo do tempo. Isso é muito legal. Quando eu cresci, não sei se a minha mãe me assustava ou não, mas ela falava bastante a mim, se você fizer uma tatuagem, nunca vai conseguir arrumar um emprego. E eu pensava, então, vou fazer um monte de tatuagem, né? Melhor coisa do mundo, não vou ter emprego. Né? Só que eu não sei se é uma coisa que ela queria me assustar, né? Porque eu não vou ter emprego, ou se é, na verdade, uma realidade, não sei dizer, não sei mesmo. A minha esposa é tecnóloga em alimentos. Né? Durante a graduação dela, tinha um menino que estudava com ela que ele tinha um cabelo de dread assim, gigantesco, tipo o Falcão do Rapa, assim, tá?
Nenhum tipo de preconceito em relação a isso. O problema é que num laboratório de microbiologia você não pode tirar o cabelo para fora. Então você tem que arrumar uma touca que caiba o cabelo inteiro. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Né? Tipo, não é necessariamente um preconceito em relação aos dreads. É um ambiente que não permite, porque eu lembro de ser extremamente, né, estéreo, tem que ser extremamente limpo mesmo. A minha mãe ainda fala isso. Wesley, não é fácil. Wesley Roberto é o Wesley das moedas? Eu nunca sei que tem dois Wesleys, né? É você, Wesley? Diga-se sim ou se não. Isso aí, é nós. No nosso material que eu coloquei, vocês iam colocar uma foto de uma moeda. Acabei esquecendo de colocar. Depois eu comento com você. Mas era uma moeda do... que a gente tem aqui sobre o... Acho que é dos... Ah, não lembro que tipo de moeda. É uma moeda brasileira, bem antiga. Ela é de 80, acho que é 80 reais. E aí os caras carimbavam em cima dela, assim, 40, porque o Estado não tinha a capacidade de produzir muita moeda, então você diminuía o valor dela com carimbo em cima dela. Esse troço meio bizarro. Uma hora eu mando foto pra você ver. Você deve ter essa moeda, deve saber pelo menos essa história. Ah, tatuagem, cabelo, o que mais? Mais aqui. Falando lá. Quando falamos de cultura, estamos falando sobre um. Sim, sei qual é. É nóis. Quando falamos de cultura, falamos sobre um conjunto de informações, então, que dizem respeito ao que nós somos, de fato. Né? Estamos nos referindo a tudo aquilo que a gente aprendeu e aprimorou enquanto indivíduos. A cultura é bem importante isso. Né? Ela não é inerte, ela não é estática. Ela não possui um núcleo duro, né? Trazendo lá uma informação bem famosa dos sociólogos. Né? Ela é bastante maleável ao longo do tempo mesmo, ela vai alterando. É a mesma coisa que você falar assim, que tipo de índio que está usando calçadinho? Assim, mas é óbvio, né? O que define ele ser índio não é andar pelado, é outra pira. Né? Então, calma aí. Né? Então, as informações, nossas habilidades, nossos costumes, principalmente, né? Que elas são aprendidas geralmente dos nossos antepassados, a gente vai repassando também. Né? É muito provável que a nossa geração, a nossa não, né? Eu já sou velho. A geração de vocês para frente, as coisas vão mudar bastante. Não ter tatuagem vai ser o diferente, por exemplo. Né? É bem provável que aconteça. Algo nesse sentido. Deixa eu ver o que eu tenho no teu texto. Conceitos, significado, representação, já falei tudo isso, né? Destruição, preservação, já falei tudo isso. Aqui eu começo a falar sobre o Grand Tour, né? O que o Grand Tour representou para nós? Né? O Grand Tour é muito legal. Tem um livro bem famoso não. Tem um escritor bem famoso, né, cara, chamado Goethe. É um filósofo alemão. É tido como principal filósofo da Alemanha. E ele faz um Grand Tour educativo. Né? Na verdade, ele não chama de Grand Tour, né? Ele faz uma viagem educativa. E aí tem um outro trabalho, né, de um colega nosso que ele faz essa perspectiva do Grand Tour sobre a fenomenologia, um troço complicadíssimo ali, sobre o Grand Tour de Goethe. É bem legal esse texto. Mas o que o Grand Tour traz para nós aqui de ponto importante? O que era o Grand Tour? Né? Era a viagem ao redor do mundo, né? Na verdade não era bem mundo, né? Bastante lugar ficava fora do contexto. E ela foi responsável o Grand Tour, né, por aumentar a visitação em alguns monumentos bem específicos. A questão principal disso é que para fazer uma viagem de volta ao mundo ou uma volta à Europa, hoje, não é muito barato. Né? O euro está custando, né, 2 rins nossos, então está bem complicadinho. A Europa é relativamente grande. Então, nós temos o deslocamento, chega aqui lá, temos hotel, temos alimentação. Não sai muito barato fazer um tour europeu hoje. Imagine alguns séculos atrás. Era uma coisa muito mais complicada. Então, ficava restrita essas viagens, né, educativas de enriquecimento cultural a uma classe aristocrata. Aristocrata mesmo, a galera mais rica, assim, que tinha grana para fazer isso. Então, a galera que tinha mais grana, né, tipo, vocês, assim, os pais de vocês, super ricos, mandavam vocês adquirir cultura na Europa e mandavam vocês fazer um tour de um ano lá. Esses tours eles eram acompanhados por uma espécie de guia, que não tinha essa palavra guia ainda, mas eram professores que eles entendiam o que eles estavam vendo. Na verdade, eles eram basicamente uns condutores que vocês têm hoje nos parques nacionais, porque eles fazem a interpretação do espaço. Olha as cataratas de Iguaçu aqui, você sabia que aqui a rocha X, o volume de água é Y, e não sei o quê, e com um segundo de água aqui dá para encher não sei quantas piscinas. Os caras vão colocando um monte de referência, assim, para você entender que aquilo é gigantesco, aquilo é astronômico. E aí,
alguns objetos, né, eles eram destacados como de maior importância do que outros, né? Porque a gente tem essa prática até hoje colocada dentro de nós. É meio louco isso. Vocês falam, por exemplo, vamos comparar dois monumentos. Aqui em Irati nós temos a maior... Eu não lembro o nome da santa. Acho que é a maior Nossa Senhora das Graças. Eu acho que é essa. Do planeta. É a maior. Tem 20 e poucos metros. Não é um troço assim astronômico, mas é a maior. Talvez seja a única, inclusive. Por isso que é a maior. Então é a maior Nossa Senhora do mundo, lá, com 20 e poucos metros. E aí você coloca ela do lado do Cristo Redentor, você vai dizer que o Cristo Redentor é mais importante. O Cristo Redentor merece mais ser visto do que a Nossa Senhora das Graças de Irati. Mas quem está atribuindo esse valor são vocês. Né? Por que ele merece mais ser visto? É porque ele é maior? Porque ele está numa paisagem mais impressionante? Porque Cristo é mais conhecido do que Nossa Senhora das Graças? Não sei. Né? Vocês vão colocar esse pacote. Vocês são os turismólogos e vocês vão ter essa responsabilidade amanhã. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Não sei se eu vou trabalhar com planejamento ano que vem com vocês ou não, mas se a gente trabalhar planejamento, a gente vai ter um ponto de corte, assim, que a gente vai dizer assim, tipo, o que é mais importante, o Grand Canyon ou o Canyon Guartelá que fica na nossa região? Tipo, todo mundo se fala na hora, assim, lógico que é o Grand Canyon, é óbvio. Mas não sei, né? Depende muito. Se você quer ir para ver um canyon com árvore, com vida vegetal, por exemplo, o Grand Canyon morreu. Né? Não tem mais nada disso. Mas você quer ver um troço assim, com dimensões gigantescas e tal, eu, com o Guartelá, né, coitado, né, levou um pau. Enfim, vocês vão ter que pensar nisso. O que merece ser visto? Né? A gente vai hierarquizar coisas. Então, veja a importância desses chamados, não eram turismólogos, né? Desses professores, né? Eles decidiam o que seria visto e o que não seria visto. Logicamente, se eu decido que o Cristo Redentor é parada obrigatória no Brasil, ele nunca vai desaparecer dali. E a Nossa Senhora das Graças aqui vai ficando para escanteio, coitado. Fazer o quê? Faz parte. Né? Só que, de repente, para o contexto com o Rio de Janeiro, ela não consegue competir. Mas para nosso, sei lá, uma região, rota do... Tem uma rota do acesso quanto ali em Irati? Para aquela região deles ali é muito importante. Então, isso consegue mensurar as coisas. Talvez não seja importante a ponto de um turista lá do Canadá vir visitar. Mas para um cara que mora aqui em Ponta Grossa, talvez seja interessante, seja legal. Tinha uma época que tinha um parque, ainda tem um parque aquático, né, com uns pedalinhos lá, a galera ia para lá para andar de pedalinho no parque aquático. Faz parte, acontece. Não sei se Castro tem isso ou não, nosso amigo Marcelo não tá por aí. Mas era para ter uns. Ou deveria ter uns pedalinhos lá em Castro. Muito bem. E aí, por que as pessoas ficavam encantadas? Tem pedalinho ou tem o parque aquático? O parque tem, né? Se tem pedalinho, não lembro. Por que fascinava tanto? Até hoje a gente ouve falar tanto do tal do Grand Tour. Porque ela gerava tem pedalinho. Porque gerava um fascínio. Né? Pense você sair de Ponta Grossa, que não tem muita coisa, né? Na percepção geral do pessoal aí, não tem quase nada para ver, e vocês caem na Europa, vocês tropeçam em prédio histórico. Né? Sai no monumento e cai em outro. Vocês entram no Louvre, vocês não conseguem fazer o Louvre em um dia inteiro, né? Fica uma semana lá para entender o Louvre. Então você vai ficando fascinado com aquilo. E aí isso vai trazendo muito mais fama para a Europa do que para outros lugares. A gente fica meio que periférico nessa história toda aí. E aí tem uma definição que vai impactar bastante, que vem da Europa, lógico, que diz lá que conjugou patrimônio, conjunto de bens herdados do passado, uma herança comum. Né? Tudo isso. Né? E aí a gente pensa nessa herança comum. Essa herança comum, ela não é uma herança comum do planeta. Ela é relativa à sociedade que ela está inserida. E aí, depois disso, eu comento para vocês um negócio que é bem característico aqui da nossa cidade. Vocês não vão lembrar, porque são todos muito jovens, mas aqui em Ponta Grossa nós tínhamos um lugar chamado Ponto Azul. Né? O que era o tal do Ponto Azul? Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, Ponta Grossa não tinha terminal central, não tinha terminal de ônibus. E aí os ônibus da cidade, né, saindo das vilas, iam até o centro, e esse centro, né, o ponto que todos os ônibus paravam, que você saía bairro, centro, bairro, era chamado de Ponto Azul. É uma pracinha que fica, uma pracinha não, uma baguada, uma praça, que fica na frente do Colégio Regente Feijó, para vocês se localizarem. Hoje tem um monumento lá, tem tipo sei lá o que tem, um café, tem um mural ali de azulejos e tal.
Quando você pergunta para as pessoas, tipo, eu quero ir em tal lugar, a pessoa fala assim, fica ali na praça do Ponto Azul, fica ali na frente do Ponto Azul, fica perto do Ponto Azul. Essa referência é muito comum aqui na cidade. Ainda que nem exista mais esse Ponto Azul há muito tempo. Mas se você perguntar onde é que fica a Praça do Ponto Azul, você vai chegar lá, dá para pegar o ônibus de Castro no Ponto Azul. É exatamente, Marcelo, é bem isso mesmo. A parte de cima, assim, da praça, né, perto da concha acústica que tem ali. É verdade mesmo. Nem sabia, é verdade. É verdade. Quanto tá o ônibus para Castro? Esquece. Mas todo mundo vai dizer para vocês, pô, praça, como é que eu faço para pegar o ônibus para casa? Eu falo, lá no Ponto Azul. E como é que eu chego no Ponto Azul? Vamos te falar assim com exatidão. Ó, você vai virar à direita, esquerda, vai reto, não sei o quê. Você vai chegar certinho lá, não vai ter erro. Agora chega qualquer morador de cidade, eu quero chegar lá na Praça Barão do Rio Branco. Fudeu, ninguém sabe. Tipo, sei lá que praça é essa. Tipo, é o mesmo lugar, é o nome certo da coisa, né? Só que a gente não tem isso. Então, nossa raiz cultural está ficando muito mais alta. Nós temos a referência de um lugar, de um tempo passado muito louco, que ainda está no imaginário nosso. Né? Então, isso é exclusivo nosso, mas eu tenho certeza que tem pessoal do Rio Grande do Sul, tem pessoal não lembro as cidades de vocês, gente. Castro, Palmeiras, sei que acho que o Wagner de Palmeiras. Certeza que vai ter umas referências que só vocês entendem. Faz parte disso, traço cultural nosso. Nós temos algumas palavras que só nós entendemos, né? Fala, tipo, vai vender uma rifa pro fulano lá e tal. Não vou porque o fulano é curu. Né? Não sei se todo mundo sabe o que é o curu, né? Aquela pessoa que é a mão de vaca, assim, né? É uma expressão que nós temos bem enraizados aqui, né? Tal da vida também, né? Nossa expressão bem enraizada. Lá Santa Catarina falava que era um sanduíche com vida, ninguém sabe o que é. Então, essas coisinhas vão definindo, né, a nossa ligação com a cultura. Aí tem uma outra definição para vocês aí do ICOMOS. Né? Patrimônio é a conjugação de criações, produtos da natureza e do homem, né, que na sua integridade constitui um espaço-tempo, o ambiente que vivemos. Uma realidade, um bem, uma comunidade, uma valiosa herança que convida ao nosso reconhecimento. O mais importante de eu colocar aqui para vocês essa definição é que eu vou tirar um pedaço bem grande dela, que é o tal do patrimônio natural. Eu não vou falar muito, ou vou falar quase nada para vocês de patrimônio cultural, porque na grade de vocês têm duas disciplinas de turismo em áreas naturais. Então, se eu avançar muito aqui, eu acabo invadindo a ementa da outra disciplina. Mas entendo que o patrimônio ele vai estar enraizado também no patrimônio natural. As coisas que a natureza fez, vamos colocar assim. Só que não nos interessa nesse momento, pelo menos. O que nós dizemos aqui de mais importante? Sempre que está em negrito é o mais importante. O patrimônio ele não se limita a um tempo, ele não fica engessado naquele momento, ou pelo menos não deveria ficar engessado. A gente já falou sobre isso. Não pode restaurar um espaço e deixar ele congelado. Não faz o menor sentido. De igual modo, né, a nossa cultura está em constante mudanças e isso permite que a gente tenha algumas coisas que parecem inconcebíveis para nós. Né? Eu coloco para vocês o tal do Museu da Manhã. Né? O Museu da Manhã ele não tem acervo fixo, né? É um acervo meio que virtual, é uma coisa meio maluca. É fantástico o espaço. Vocês têm o Museu da Língua Portuguesa, que é um espaço incrível também. No dia que vocês puderem ir lá, vão. É muito legal. Mas qual que é o Museu de Língua Portuguesa? Tem um monte de palavra lá. É mais ou menos isso mesmo. Só que aí você clica na palavra, ela abre uma raiz e tal. É tudo interativo. É fantástico o lugar. O lugar é muito legal. E o nosso idioma, né, a língua portuguesa, está mudando. Alguns anos atrás, aí, nós tiramos um monte de coisa da língua portuguesa. Por exemplo, o trema, né? Não tem trema mais em cima da letra U. Tem um monte de coisa que mudou. Palavras agora não tem hífen, que tinha hífen, é uma loucura, mudou bastante coisa. O que para nós é mais importante aqui? Né, é entender que o patrimônio é um conjunto de obras humanas, nas quais uma comunidade reconhece ela, né, e tem valores específicos e particulares que identificam aquela sociedade. Isso é o ponto principal para nós. Né, quando vocês falam lá do Belisco, quando vocês falam lá da Praça do Ponto Azul, né, que na verdade nem existe mais a estrutura como era antes, a comunidade reconhece aquele valor ali. Nessa mesma Praça do Ponto Azul tem um mural feito de azulejos que representa um ônibus chegando ali e tal.
E as pessoas não veem muito bem isso, o mural em si, mas o espaço ainda está na memória do pessoal. Talvez daqui 100 anos isso extrapole, isso não exista mais. Mas aí você tem lá um monumento tentando representar. Em vários lugares aqui da nossa região, tem entradas de cidade, geralmente, tem um cara em cima de um cavalo lá, que é para tentar mostrar a herança né, do tropeirismo nosso. O tropeirismo não está mais tão enraizado assim em nós. Já foi, na verdade. Mas tem um papel fundamental, muito importante para nós. O que mais que eu falar para vocês aqui? Eu faço algumas críticas aqui para vocês, né? Primeiro que todas as definições que a gente mostrou aqui para vocês até agora, né? Tá colocando obras do homem, né? Construção, não sei o que e tal, né? É diferente do sinônimo de humanidade, já expliquei para vocês em sala de aula, então tomem cuidado, fujam um pouco disso, né? O homem pisou na lua, tipo, vai a merda, né? Não é assim. Então entenda que nós somos a humanidade, patrimônio natural, e aí também em relação à seleção de valores, né? É difícil você selecionar alguns valores, né? As coisas estão em constante evolução, as coisas estão mudando. E aí eu dou um exemplo para vocês muito legal, né, do patrimônio imaterial, que está indo para o saco, está morrendo, né, que é o caso das benzedeiras. De novo, né, minha mãe, né, sou criado numa família cristã, né, de um lado bastante ortodoxo, inclusive, e aí a minha mãe acredita, minha família acredita muito nessa questão de benzedeiras e tal. O que é o ato de benzer uma criança? Né? É uma pessoa que supostamente tem um dom, não sei dizer, um poder, uma dádiva, né, vinda de um ser supremo, que faz com que ela faça algum tipo de oração, né, geralmente utilizando algumas ervas naturais, tipo arruda, hortelã, coisas assim, e faz com que as crianças percam os quebrantes. Quebrantes seria tipo como se fossem espíritos do mal que estão ali sugando a energia da criança, tipo isso. O que acontece com as benzedeiras, por exemplo? Elas estão acabando, de fato. Tem uma tese de doutorado incrível sobre o seu ofício, né, das benzedeiras. E aí o menino que fez o doutorado na época, ele estava com dificuldade de encontrar benzedeiras para conseguir entrevistar, para entender como que eram feitas as coisas. E aí ele faz a tese dele e muitas das benzedeiras que dão uma entrevista para ele, não são muitas, na verdade, pedem para ele não divulgar aonde que elas estão, porque senão seriam, tipo, elas não dariam conta do trabalho. O que acontece disso? Né? Esse ofício das benzedeiras não é assim, vou me tornar um benzedeiro ou uma benzedeira. Não acontece assim, né? Esse dom ele tem que ser passado, né, de mãe para filha. Geralmente são mulheres que estão nesse ofício, né? É um ou outro que é homem que faz a bênção, vamos colocar assim. Essas geralmente são mulheres. E aí a mãe passa, a avó passou para a mãe, que passou para a filha, que vai passar para outra filha, e por aí vai. Só que está chegando um ponto que as crianças não estão afim, não são crianças, né? As pessoas não estão mais afim disso. Né? Talvez um pouco por descrédito, por não acreditar mesmo, ou por falta de vontade total. Né? Parece que a minha bisavó sabia costurar as costas. Sei lá o que é isso. Mas eu vou lá, fui pegar alguma coisa no chão, machuquei minhas costas, fiquei com dor na coluna. Ela pegava um tecido, uma agulha lá e tal, e costurava mesmo fisicamente um pano, e isso curava, né, minhas costas, por exemplo. E ela não passou isso para minha avó, que não passou para minha mãe, então morreu ali. Então essas benzedeiras estão morrendo. Elas são de fato importantes culturalmente para nós, e nós estamos perdendo elas. A gente pode pegar uma outra questão para não ir no campo, né, da religiosidade, né, no campo da metafísica, em relação a um patrimônio que está morrendo também, que é o fandango caiçara, que nós temos no litoral paranaense. São instrumentos tipo uns violinos, mas é feito assim artesanalmente, com árvore e tal. E é um fandango bem diferenciado do fandango gaúcho, é outro universo. Esse fandango também ele era repassado de pai para filho e tal, porque era uma comunidade que não tinha as baladinhas, não tinha a Bali High, sei lá qual que é a balada do momento aí, né? Não tinha Planeta Atlântida, não sei qual que é a balada, não tenho a menor ideia que as festas que vocês vão. Arranca toco, não tinha essas coisas. Então, o que os caras faziam? Os caras inventavam os próprios instrumentos e faziam algum tipo de festa para os clientes se distrair um pouco. E isso ia passando de geração em geração.
Só que hoje, né, o som do fandango não é aquela coisa mais legal do mundo, né? É um som bem simples, é um modo de dançar bem simples, é uma coisa muito tradicional. Então, os últimos fandangueiros caiçaras que nós temos no estado do Paraná estão morrendo, estão ficando velhos, estão morrendo. E os filhos deles não estão mais afim disso, porque eles não vão mais numa festa de fandango, eles vão na baladinha que vocês conhecem bem. Né? Então, está se desprendendo. Então, é uma cultura que, na minha opinião, já morreu, inclusive, já está na história. Mas que a gente está perdendo coisas. O que é bem, bem triste, na verdade. A gente vai, né, ignorando alguns fatos que fazem parte da nossa vida, mas também é possível entender isso. Né? Como eu falei para vocês, eu nasci aqui e me apego muito mais ao rock de Londres do que da música brasileira. Então, não dá para criticar os caras também, eu entendo o lado deles. O que eu falo para vocês, além de tudo isso? Quase que eu vou dar aula já. Mas eu ganho meu tempo, na verdade. Falo para vocês algumas coisas sobre sobre linhas tênues, né? O que é, o que não é. Eu cito aí para vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vocês devem ter lido no ensino médio, provavelmente, com um trecho dela, só bem pequenininho aí, né, dizendo que todo mundo é livre e nasce igual. É uma puta balela. Né? Se a gente fosse livre e nascesse igual, a gente poderia ir para qualquer lugar do planeta sem precisar de um visto, por exemplo. Todo mundo tem igualdade de dignidade e direitos, o que é uma puta mentira também. Vocês acabaram de ver uns caras aí, um maluco lá xingando o rapaz lá do iFood. Acabou de acontecer isso. Que dignidade é essa? Todo mundo tem razão e consciência, deve agir em relação aos outros espírito de fraternidade. Puta balela, né? Então a ONU ela tenta apaziguar a coisa, assim, mas não funciona. Se ele fosse igual em direito, como eu já comentei para vocês em relação a entrar e sair de qualquer país, por exemplo, não dá. Falo para vocês sobre a presidência, né? Para ser o presidente do Brasil tem que ser brasileiro, né? Coisas, né, de legislação. Então nós não somos iguais. Nós não temos o mesmo nível de consciência e no mesmo nível de razão em relação a todo o resto. Nós não temos. E quando a gente tenta fazer uma campanha que atinja todo mundo, também não funciona. Tinha a campanha em relação a cigarro. Todo mundo compra uma carteira de cigarro, tem lá a foto do rato morto, o cara lá impotente, as criancinhas morrendo, que tal. Mas isso não sensibiliza todo mundo, é campanha universal. Né? Então, o que nós estamos falhando? Nós não estamos falhando, a questão é que as pessoas não são iguais. Esse é o ponto. E aí, o que eu trago para vocês para finalizar a questão toda? Né? O patrimônio, sob todas as suas formas, deve ser preservado, valorizado e transmitido às gerações futuras. Só que isso tem que ser feito de uma forma muito lúdica, uma forma muito tranquila, uma forma prazerosa. Essa é a palavra mais legal de ser utilizada. Fomentar a criatividade. Não basta vocês olharem lá, cheguei no Louvre e vi a desgraça da Mona Lisa. Puta, que legal. E vão embora. Vocês têm que... A ideia é que vocês absorvam, né? Nós não, porque nós não somos a cultura, né, italiana. Mas nós fôssemos italianos, já preocupados com o renascimento cultural da Itália, a gente teria a Mona Lisa como um símbolo máximo para nós. Ver a Mona Lisa e olhar para a nossa realidade e entender que nós temos que mudar a nossa realidade, fazer um renascimento. Para quem gosta da cultura japonesa, lá, o novo shogunato, né, a era Meiji, tem essas coisas, tipo, você dá um basta no que está hoje e muda, né? Você vira a chave mesmo. Se você virar a chave, tem que ser uma coisa melhor, né? Uma coisa positiva. Né? E o mais importante de tudo isso é que isso deve inspirar um diálogo, né? Que esse diálogo ele seja harmonioso entre o que era e o que vai ser. Você não pode romper tudo de uma forma agressiva. O que era antes não serve mais, joga no lixo e vamos começar do zero. Tipo, não, né? Toda vez que você para e decide jogar no lixo o nosso passado e recomeçar do zero, a gente comete o mesmo erro do passado, que é terrível. Tem uma série bem famosa na Netflix que trata sobre a vida, não sei se vida, sobre os negócios obscuros de Pablo Escobar, né? O maior traficante, talvez, da América Latina, certamente o maior traficante da Colômbia. Colômbia? Bogotá, Colômbia. Cali, Colômbia. Que começa a série chamada Narcos, deve ter visto já. A série começa com uma frase de impacto gigantesco. Tipo, quando nós relegamos nosso passado, nós estamos possibilitando que ele volte. É uma frase parecida com isso. A partir do momento que você deixa de olhar para o passado, você tem uma probabilidade muito grande de repetir o erro do passado.
Então, pô, mas por que ficar documentando o Holocausto, ficar assistindo a lista de Schindler, um filme com 200 mil horas de duração que nunca mais acaba, mostrando sofrimento, morte, tragédia, ficar enaltecendo um traficante e tal. É importante a gente ter muito claro essas coisas na nossa cabeça. Tá para sair, já era para ter lançado 2 filmes que tratam de um caso de crime aqui no Brasil bastante emblemáticos na época que ele aconteceu, que foi do caso da família Richthofen, né, que a filha e o namorado, né, decidem matar os pais para ficar com herança e tudo mais. E esse filme está sendo muito criticado hoje na web. Se colocarem lá, o filme Richthofen vai ser lançado e tal, foi adiado por causa do vírus, né? Mas o filme está pronto para ser, são 2 filmes. O pessoal está criticando muito. Pô, mas ficar relembrando um episódio tão triste e tal. Talvez isso acenda uma luz na cabeça da galera que não vivenciou, né, todo o contexto que aconteceu. Mas não podemos deixar de lado. Pô, foi terrível, foi trágico, dói. É tipo falar do 7-1 para quem gosta de futebol, dói. Puta, ouvir 7-1 dói. Nós não podemos esquecer. A gente fala tipo, não, foi só um apagão, igual você falou. Vai acontecer de volta. Então, não, peraí, vamos mudar toda a base. Não mudou. Veja o futebol brasileiro hoje, tá a mesma bosta. Veja os crimes hoje, tá a mesma coisa. A gente criou um monte de lei nova aí que não está ajudando muita coisa. Né? A lei do feminicídio, por exemplo. A gente vê isso, tem um histórico gigantesco, né, de violência contra a mulher e nós continuamos contribuindo para que aconteça isso. Pegando esse mesmo gancho, tá agora uma polêmica muito grande em relação ao ex-goleiro do Flamengo, o goleiro Bruno, que foi contratado por um outro time. Né? E aí eu estava lendo essa semana, parece que o Acre, lá, que é o estado que ele tá atuando hoje como goleiro, é o estado que mais tem feminicídio no país. Então, veja que irônico. Né? Você tem um estado que tem o maior problema em relação à violência contra a mulher e se contrata um cara que deu a namorada dos cachorros comer, cara. Então, é meio bizarra a coisa. Para finalizar tudo isso, tem um parágrafo aqui que eu coloco para vocês, que tudo que tem algum valor cultural relevante, isso é bem importante, tem que ser relevante. Mas aqui foi a cueca que o Getúlio Vargas usou. Mas tanto faz, ele usou um monte. Né? É mais importante guardar lá o pijama que ele se matou e ter a marca do tiro. É bem mais importante que a cueca dele. Então, alguma coisa de valor cultural relevante. Isso deve ser objeto de especial proteção e valorização. Nós não devemos sair guardando tudo que nós vemos pela frente, porque daqui 10 anos vamos ter um museu entupido de porcaria que ninguém entende nada. Essa mesma percepção de encher o museu de acervo com coisas que não têm contexto nenhum com a realidade de todo lugar, fez com que ninguém vá no museu mais. No nosso museu aqui de Ponta Grossa, a gente tem o Museu Campo Gerais, ele tem um acervo indígena, assim, exuberante. Tem muita coisa da cultura indígena, mas muita coisa mesmo. Eu acho que um dos maiores do sul aqui, da nossa região, certamente mas que herança indígena nós temos na nossa cidade de Ponta Grossa? Tipo, zero. Nada. Por que nós temos um acervo tão grande? Certa vez, uma das gestoras do museu era apaixonada pela cultura indígena e todo evento que ela ia, ela trazia alguma coisa para o acervo. Isso foi montando um acervo gigantesco, mas não tem relevância para nós aqui. Talvez fosse muito mais interessante em alguma outra cidade do Paraná. Enfim, faz parte. Então tem que ter um valor cultural relevante. Esse valor, né, ele vai ser diverso, vai ser abrangente. Ele vai incluir valor histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetônico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, uma porrada de coisa aí. Né? Desde que reflitam valores de memória social, né, memória coletiva, de antiguidade em relação a alguma coisa que mereceu ficar preservada. A autenticidade é muito, muito importante. Originalidade da obra, então, se o Da Vinci tivesse feito 40 Mona Lisa, não teria a mesma pegada. Né? Raridade histórica, singularidade e exemplaridade. Então, esses são os principais elementos que nós devemos proteger de forma um pouco mais... com mais ênfase, vamos colocar assim. A ideia da aula de hoje era... Nossa, passei bastante da hora. Mas a aula passada também terminei bastante antes, então tomando equilíbrio. A ideia de hoje era mostrar para vocês o papel importante da cultura para a gente poder, tudo que a gente viu sobre patrimônio até agora, juntar com o que nós estamos entendendo sobre cultura hoje e conseguir, né, aglutinar os dois termos e entender de fato
Aqui se refere ao total do patrimônio cultural. Essa é a ideia central da aula de hoje. Para a aula de amanhã, nem sei o que é. Na verdade, eu nem coloquei para vocês a matéria de amanhã. Já coloco para vocês lá. Acho que vou colocar a moeda que eu comentei um pouco antes. E aí, basicamente era isso. Acabou por hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Tem uma atividade lá para vocês verem no Google Classroom. Vão fazendo na medida do possível, tá? E não se assustem que eu vou demorar um pouco para corrigir. Eu tenho uma cacetada de outras coisas que eu estou corrigindo já. Então vai entrando sempre na fila, assim, o que é mais antigo eu vou corrigindo um pouco antes. Mas uma hora chega a nota de vocês lá. Se tem alguma pergunta, alguma crítica, algum comentário, alguma colocação? Nada, nada, nada? Desculpa estourar o tempo, pessoal. Desculpa, são 6 minutos. A gente vai compensando ao longo do tempo aí. Valeu, Wagner. Depois passa umas bandas novas para escutar aí. Obrigado, gente. Tudo de bom. Até amanhã. Tchau. Para de gravar. Tchau, tchau.